Muito bem, boa tarde a todos, bom dia aos nossos participantes que estão na América Latina e no Brasil. Meu nome é Fábio Veiga, estou aqui ao lado do professor Paulo de Brito, nós somos os coordenadores do 4º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, que é também chamado de Future Law. Esse evento está sendo realizado na Universidade Lusófona, da cidade do Porto, em Portugal. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, já passamos o primeiro mês do ano. Começamos, então, nossos trabalhos aqui na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto. Queria dar as boas-vindas aos presentes e aos participantes online. Primeiramente, em meu nome eu falo, depois passo a palavra para o professor Paulo de Brito, que também é o nosso primeiro, a pessoa que mais apoiou esse evento, né, ao longo dos últimos anos. Depois eu vou explicar um pouco por quê, o motivo. Mas fico muito feliz em receber participantes de vários países que estão presentes conosco aqui na sala, né, na sala de atos, como também na parte online. Desde participantes que são da região, né, aqui do Porto, Portugal, Lisboa, Coimbra, Braga, Espanha, vem vários colegas de Espanha, Salamanca, Santiago de Compostela, Corunha, Vigo, Madrid, e também Itália, com a professora Francesca Benatti, que nos aceitou o convite de estar presencialmente conosco aqui no nosso dia. E no Brasil, né, vários colegas, professores, investigadores, pesquisadores, em muitas universidades brasileiras, né? Aqui vejo o professor Sérgio, vem lá de Porto Alegre, a professora Zélia, de São Paulo, do Mackenzie, a Júlia, que veio do Yale, dos Estados Unidos, embora seja brasileira, fez uma viagem longa para estar conosco, e outros colegas de São Paulo, que eu vejo aqui presentes, mas também online. Saudar todos vocês, dar as boas-vindas nesses 2 dias de congresso, né? Que nós possamos compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar um pouco da nossa experiência acadêmica, que é muito importante, né? As nossas formas de viver e de lidar com a vida acadêmica. Um congresso, ele traz essa virtude, né, humana dos investigadores, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós fazemos num congresso, né? É compartilhar o que nós sabemos, compartilhar as nossas experiências e, principalmente, compartilhar as oportunidades acadêmicas, porque há muitas oportunidades aí no mundo, nós temos elas, às vezes, esquecemos de partilhar. E num congresso, tanto de forma presencial quanto online, a partilha, acho que é um elemento fundamental, né? E, por causa disso, queria agradecer, então, a presença de todos, online e presencial. Muito bem, vou passar, então, a palavra para o professor Paulo de Brito, que vai também dar as boas-vindas como coordenador, né, do Congresso e o primeiro diretor desse evento, quando eu ainda nem era professor aqui nessa casa. Então, uma história nossa já começou há alguns anos atrás. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindos a todos a este terceiro Future Law, que aqui decorre na Universidade Lusófona do Porto. É uma iniciativa que se deve, sobretudo, àquele meu colega, o Dr. Fábio Veiga, que é o presidente do Iberojur. É uma grande honra para a Universidade Lusófona poder acolher participantes deste gabarito, desta qualidade, a nível internacional, representando o Brasil nas melhores escolas de Direito da República Federativa do Brasil e também na Europa, aqui, a presença da professora Francesca da Universidade de Milão, da Universidade Católica de Milão. É uma oportunidade para partilharmos experiências, conhecimentos, e assim se vai fortalecendo os laços académicos e os conhecimentos a nível internacional. Agradecemos muito a todos os participantes que estão aqui de forma presencial, mas também àqueles que estão online. Espero que esta iniciativa possa ser muito útil e frutuosa em termos não só de networking, mas também em termos de conhecimentos e de partilha de conhecimentos e de experiência. E para mim também é uma honra poder estar aqui a colaborar com o Dr. Fábio Veiga, que já conheço há alguns anos e que agora muito engrandeceu o corpo docente aqui da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, com a sua participação, com a sua presença.
espero que este congresso possa possa ser do vosso agrado e possam beneficiar o máximo com ele. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, feita então a abertura, nós vamos fazer, eu saio da mesa e o professor Paulo de Brito vai receber as nossas convidadas. Vamos iniciar este painel com a professora Francesca Benatti, professora de Direito Comparado da Universidade Católica de Milão. Vou passar, sem mais delongas, passo-lhe já a palavra e muito obrigado. Quer vir para aqui? Bom dia, muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É uma honra participar presencialmente a este evento e sobretudo, poder conhecer também Porto, que é uma maravilha. Então, muito obrigada. O tema da minha palestra é a luta contra o climate change, contra a mudança climática. E podemos dizer que na luta contra a mudança climática existem perfis locais, ou seja, a interseção de elementos globais e locais. Por um lado, o marco regulatório emerge principalmente da legislação internacional, que se desenvolveu desde a adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança climática, e de grande importância foram, acima de tudo, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que marcaram também uma mudança da perspectiva. A abordagem inicial, considerada da cima para baixo e baseada no rigoroso princípio de responsabilidades comum, mas diferenciada, e num mecanismo de cumprimento preciso, foi substituída por uma abordagem de baixo para cima, caracterizada por diferentes compromissos estabelecidos a nível nacional. Os acordos internacionais têm afetado a jurisprudência de jurisdições individuais. No Thomson, por exemplo, o Tribunal Superior da Nova Zelândia afirmou a necessidade de interpretar a legislação nacional à luz dos compromissos internacionais. Outro perfil que demonstra a rápida internacionalização das regulamentações de proteção ambiental pode ser observado na circulação de modelos, especialmente os europeus, tanto legislativos e regulamentares, quanto jurisprudenciais, o que levou à criação de uma base comum, de um common core. Por outro lado, o elemento local não pode ser negligenciado na análise. Antes de mais nada, alguma jurisprudência continua a se referir apenas a regulamentações nacionais. Na Nature and Greenpeace Nordic, o Tribunal noruego, GES, enfatizou que a regulamentação internacional das emissões de gás é baseada em considerações práticas e não é uma limitação inerente à legislação nacional, mas, no entanto, reafirmou que os acordos internacionais são cruciais. Entretanto, a base legal para avaliar os esforços nacionais continua sendo o artigo da Constituição norueguesa, já que, como o Tribunal Distrital já observou, nem a Noruega nem os países na mesma situação têm o dever de tomar medidas para compensar o efeito do petróleo e gás exportados para outros países. A doutrina comparativa também deixou claro que a circulação de modelos legais deve ser confrontada com o contexto jurídico, social, cultural e econômico local. A simples cópia sem adaptação não pode funcionar, poderia ter resultados decepcionantes. O mesmo ponto de vista é encontrado na jurisprudência de muitos países, como, por exemplo, a Índia. Acima de tudo, eu acho que uma perspectiva local torna possível não apenas considerar as medidas a ser tomadas em seu contexto real, mas pode levar a um maior envolvimento das comunidades, devido à sua ligação até mesmo afetiva com o território. Além disso, a mudança climática é factualmente uma questão local, que transcende as fronteiras nacionais e requer respostas globais, mas muitas vezes tem efeitos sérios em realidade local.
Neste contexto, é notável como o tema do litígio climático ganhou grande relevância após a decisão da Suprema Corte holandesa no estado da Holanda versus Urgenda, na qual o governo foi ordenado a reduzir as emissões. Em um caso semelhante, a Suprema Corte da Irlanda, referindo-se ampliamente a Urgenda, decidiu que o Plano Nacional de Mitigação da Irlanda não era suficientemente concreto. Entretanto, a decisão irlandesa é mais cautelosa do que a holandesa. O tribunal do fato considera que o tribunal não tinha legitimidade para apresentar reclamações com base na violação da Constituição. É importante notar como a visão restritiva da posição é acompanhada no raciocínio por uma evidente desconfiança em ampliar os escopos dos direitos não numerados. Muito mais interessante, porém, é outra decisão holandesa, Milieu Defense versus Royal Dutch Shell. O tribunal decidiu a favor dos demandantes, reconhecendo tanto uma obrigação de resultado para a Shell de reduzir as emissões e uma obrigação significativa de fazer os melhores esforços para limitá-las a seus parceiros comerciais, incluindo fornecedores e usuários finais. A dupla obrigação deriva do dever de comportamento socialmente correto nos termos da responsabilidade civil, concretizando através de uma avaliação de todas as circunstâncias do caso concreto. Na verdade, o aumento gradual das disputas devido ao desenvolvimento do direito ao clima levou à necessidade de uma definição de climate change litigation. Uma primeira distinção pode ser feita em relação aos objetivos perseguidos. Nestas perspectivas foram identificados 4 tipos de ações. A primeira são as ações defensivas, que servem para manter e cristalizar o status quo em um sistema que não possui regulamentações ambientais rígidas. Promocional, que consiste em utilizar normas legais gerais sem as características necessárias para a mudança climática, a fim de promover resultados ambientais positivos através de intervenção reguladora impostas pelos tribunais. A outra é boundary testing, que procuram traçar os limites do regime regulatório. E o último tipo é as ações de refinamentos, que ocorrem em um ambiente altamente regulamentado, com o objetivo explícito de melhorar ainda mais o desempenho ambiental dos atores que operam neste contexto. Outra possível classificação diz respeito ao conteúdo da ação e mais especificamente à sua conexão com a mudança climática. Isto pode, de fato, ser limitado apenas a casos que levantem expressamente a questão, pode ser estendido àqueles que tocam indiretamente no assunto. Um exemplo é o caso de uma ação judicial para bloquear a construção de uma planta industrial devido ao seu futuro impacto sobre o meio ambiente. Outro perfil de diferenciação diz respeito à conveniência de se referir apenas às decisões judiciais ou, em vez disso, incluir outros tipos de processos de decisões quase judiciais, incluindo aqueles que terminam em acordos. Finalmente, podemos dizer somente os casos com objetivo pró-regulamentar ou também aqueles trazidos pela empresa, que desafiam as regulamentações climáticas. Fundamental, portanto, eu acho que é a distinção baseada nos atores, que podem ser organizações, comunidades, indivíduos, empresas, Estados. Isso também afeta a prevalência em litígios de elemento público ou elemento privado. O caso do Estado é o caso da República de Vanuatu, que publicaram um projeto de resolução para solicitar um parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça. Entretanto, deve ser enfatizado que nas disputas climáticas de hoje estamos testemunhando uma mudança de disputas tradicionais caracterizada por perfis de direito internacional público para novas gerações. Nas novas gerações encontramos litígios contra empresas e diretores por não terem comunicado e considerado os possíveis efeitos negativos da mudança climática sobre a atividade econômica. O fato relevante é que eles são trazidas não apenas por órgãos governamentais e reguladores, como era tradicionalmente, mas também por acionistas e investidores. Isso confirma a mudança de uma visão puramente econômica de interesse social para uma visão mais matizada e atenta das diferentes partes interessadas. Em tais novas disputas,
Un protagonista agora central, se formalmente ausente, é a vocação das futuras gerações, em cujo interesse as ações são intentadas. Em Neubayer, o Tribunal Constitucional alemão declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Federal da Proteção Climática para proteger as novas gerações. Nas jurisdições do Common Law influenciadas por ele, a referência às futuras gerações é enquadrada na instituição do Public Trust, que tem sua origem no direito romano, nos institutos de Justiniano, na Magna Carta inglesa, nos escritos de Sir Matthew Hale. O mais decisivo em sua divulgação foi o artigo de Sachs, que teorizava os princípios nos quais se baseia a confiança pública. A relevância de Public Trust é demonstrada pela jurisprudência americana, que, a começar pelo caso decidido pela Suprema Corte de Califórnia, não hesitou em aplicá-la, delineando seus contornos e, sobretudo, por sua circulação em outras experiências jurídicas. Pode mencionar a Suprema Corte indiana, em sua famosa decisão Mehta versus Kamal Nath. O Public Trust foi elaborado novamente na decisão Fomento Resorts versus Miguel Martin, decisões do Paquistão, da Corte Suprema das Filipinas. E a proteção de gerações futuras também está no centro de dos mais famosos casos de litígio climático. Juliana versus Estados Unidos. 21 jovens, representados pelo One Children Trust, estavam agindo contra o governo federal por violar seu direito a um clima seguro e saudável. Assim, pediram ao tribunal que ordenasse ao governo que implementasse um plano para a transição ecológica. Por maioria, o tribunal decidiu que a provisão de um esquema abrangente para diminuir as emissões não era a tarefa de um tribunal federal. Então, a decisão foi baseada sobre a legitimidade ou limites da discrecionalidade do poder judicial e a maior legitimidade do poder executivo e legislativo. Embora a decisão tenha sido criticada por ativistas do clima e faça parte da doutrina, deve-se notar que ela fornece elementos úteis para uma melhor proteção jurídica do clima. De fato, é mais eficaz visar a proteção e preservação ambiental com foco nas necessidades das comunidades locais, ao invés de buscar objetivos globais que não fazem parte das tarefas dos tribunais. De particular, podemos considerar, por exemplo, um caso hipotético de poluição causada por um risco para as praias de uma comunidade. Primeiro, é necessário provar a posição dos atores, que devem ser pessoas que utilizam praia ou águas circundantes. Então, deve ser provado que existe um dever da administração de tomar medidas para adaptar a área para evitar prejudicar as atividades recreativas e comerciais. Assim, a inação poderia ser qualificada como uma violação de dever fiduciário na gestão de bens e recursos públicos. Finalmente, deve ser identificado um remédio específico e adequado à situação. Então, a proposta de combinar as perspectivas global e local me parece a melhor. A multiplicidade e diversidade de casos concretos também emerge em relação à distinção entre as ações judiciais interpostas no Global North ou no Sul. Até disso, a própria política parece mais relutante nesses países em abordar concretamente a questão, considerando que medidas rigorosas em favor do meio ambiente poderiam ter efeitos negativos no crescimento econômico. Depois de ter poluído e explorado seus recursos durante décadas, os Estados do Norte global agora exigiriam uma partilha dos sacrifícios resultantes das mudanças políticas. Parte da doutrina apontou como princípio estabelecido em Neubayer pelo Tribunal Constitucional alemão poderia ser adotado para permitir a equidade intraterritorial. Como observado, as simplificações devem, no entanto, ser evitadas, pois muitas vezes são realidades diferentes e não homogêneas. Na China e na África do Sul, por exemplo, há geralmente cooperação entre as políticas regulatórias e as decisões dos tribunais. Em Paquistão ou em Índia, são os tribunais que lideram os esforços para melhorar as regulamentações ambientais. Significativo, muito conhecido, é um particular o modelo paquistanês, que com o caso Ashgar Legai mostrou uma nova maneira de entender a relação entre o poder político e judicial na proteção ambiental. Além disso, podemos dizer que, emblemática da perspectiva
dos ações no Global South é a decisão da Corte Suprema de Justiça colombiana, que qualificou o direito ao clima como um direito fundamental e também afirmou a necessidade de proteger as novas gerações. Na verdade, quando analisamos os litígios climáticos, os maiores problemas surgem, no entanto, no uso da responsabilidade civil para lidar com a mudança climática, pois o caso dificilmente pode ser enquadrado dentro das regras tradicionais. Pelo contrário, foi até apontado pela doutrina dos Estados Unidos que é um anti-tort, devido à multiplicidade de sujeitos e fatores que podem contribuir para o prejuízo, à impossibilidade de estabelecer limites temporais ou geográficos para determinar o caso, que é global e ilude limites claros, para a dificuldade de identificar a relação causal e a frequente ausência de um dano certo e quantificável resultante de suposta condotta ilícita. É enfatizado que a pressão política e midiática está levando uma mudança notável por parte dos tribunais. Eu acho que é interessante ver os problemas principais no emprego da responsabilidade civil na luta climática. Um primeiro perfil diz respeito à identificação do dever de cuidado. A doutrina internacionalista há muito distingue entre o raciocínio dedutivo, que teria uma conotação utópica, e um raciocínio indutivo mais realista. No contexto do litígio climático, a adoção de um ou outro leva a resultados muito divergentes. Um exemplo é a decisão em Milio Defenses, na qual a Corte estabeleceu uma norma baseada em princípios internacionais, não considerando práticas aceitas e comuns no campo. Ela não apenas interpretou a lei como ela é, mas impôs a visão de como ela deve ser. No direito civil, a observação é refletida sobre se o padrão da pessoa comum, ou um padrão mais rigoroso, deve ser exigido no litígio climático. O argumento de que o padrão da pessoa meia sugere um raciocínio puramente ascendente, um padrão mais rigoroso permitia ao tribunal buscar um meio termo entre o raciocínio ascendente e descendente. Ainda mais complexa a identificação da relação causal entre uma atividade empresarial e os danos climáticos. Este é um dos perfis mais debatidos de responsabilidade civil, que não encontrou respostas convincentes, precisamente devido à interseção de avaliações jurídicas, factuais e científicas. No litígio climático, parece impossível atualmente chegar a resultados satisfatórios. Apesar de algum progresso alcançado pela ciência de atribuição, ou seja, aquele ramo de ciência que procura determinar até que ponto a mudança climática antropogênica alterou a probabilidade ou magnitude de um determinado evento, na realidade não temos dados certos. A ciência de atribuição repousa entre as pilares a qualidade da observação, a capacidade dos modelos de simular o evento, nossa compreensão. Mesmo dentro do debate científico, no entanto, existem pontos de vista diferentes. Na abordagem baseada no risco, no objetivo a estimar probabilidade. Hoje, porém, está afirmando-se o storyline approach, que é mais apropriado para casos em que múltiplos fatores influem. Então, isso é um tema, como podemos definir a causalidade. Finalmente, outro problema é quais são as medidas e como pode o Poder Judiciário identificar as medidas que podem balancear os direitos desta geração com os direitos de outras gerações, de gerações futuras. Embora eu acho que podemos dizer alguns elementos. Em primeiro lugar, o poder do tribunal, a capacidade do tribunal de realizar cambios efetivos. A doutrina dos Estados Unidos, que estudou o tema do poder dos tribunais, chegou a resultados diferentes. Finalmente, a questão da responsabilidade continua sendo central em uma sociedade democrática, a accountability. Quem é responsável por certas decisões, mas, acima de tudo, quem está realmente legitimado para impor grande sacrifício. Na verdade, não é possível equiparar grupos de proteção climática, associações, dada também a sociedade civil, dada também a natureza exclusiva deste conceito. A questão do meio ambiente é complexa também por causa de suas muitas facetas. Embora a inação não pareça ser uma resposta aceita e aceitável,
A solução política, que deveria ser capaz de considerar pragmaticamente, de forma coordenada, todas as matizes do problema, parece, portanto, mais apropriada. A jurisprudência, por outro lado, eu acho que deveria se limitar à resolução de questões locais, onde há danos reais e concretos, sem se improvisar como formulador de políticas. A história ensina que as grandes vitórias judiciais muitas vezes são apenas ilusórias, muitas vezes não conhecemos as consequências verdadeiras de escolhas judiciais, enquanto que as verdadeiras mudanças, também na proteção dos direitos fundamentais, vêm de respostas pequenas e direcionadas. Muito obrigada. Vamos prosseguir. Passo aqui a apresentar a professora Célia Pierronin, da Mackenzie, de São Paulo, e também procuradora da República Federativa do Brasil. Professora, por favor. Bom, minhas palavras iniciais são de agradecimento, e eu faço em nome do professor Brito, que, além de ser presidente dessa mesa, é um dos organizadores do evento. Estendo também ao professor Fábio. Quero dizer que há 2 anos tive o privilégio de estar junto com os dois na organização do evento, oportunidade em que conheci a professora Rosário, e desde então temos estabelecido, né, uma parceria acadêmica. É aquilo que o professor Fábio dizia no início, nessas oportunidades. E eu quero dizer que, embora presencial é muito mais significativo, mas aquele foi um evento online, né? Então, queria fazer esse registro da importância de eventos como esse, nessas parcerias acadêmicas que temos travado e que temos que travar, inclusive, para permitir aos nossos mestrandos e doutorandos essas pesquisas em outros países. Isso permite, são esses eventos. Então, quero fazer esse registro, professor Fábio. Quero cumprimentar todos os professores presentes, na pessoa do professor Sérgio, que está aqui. Quero cumprimentar a todos os pesquisadores que estão à distância, e vou me permitir fazer isso em nome do nosso doutorando lá do Mackenzie, o João Pedro Marcilac, que deve estar acompanhando, inclusive, essa sessão plenária. Sim, eu quero cumprimentar todos, quero cumprimentar, inclusive, né, na pessoa do Léo, todo o trabalho que eles têm feito para o Iberojuro, que permite, nós estávamos na semana passada em Pádua, né, e comentando sobre Pádua, eu quero também cumprimentar a professora Francesca, porque era uma das organizadoras do evento, e que tivemos oportunidade, quem esteve presente e quem estava online também, de conhecer muitos professores, né, da Itália. Quero agradecer, professora, toda a acolhida que teve, né, porque, embora a professora hoje seja professora na cidade de Milão, mas já foi em Pádua e demonstrou a liderança que ela tem lá junto a essa Universidade de Pádua. Então, feitos esses registros, eu vou tecer algumas considerações, porque é o futuro do direito, o tema do nosso evento aqui, e eu vou falar um pouco do futuro da proteção social. Enquanto a professora Francesca falava, né, eu pensava sobre, ela mencionava a importância de se pensar em garantir um meio ambiente sadio para as futuras gerações, e eu pensava exatamente nisso em relação à proteção social, né? Inclusive, a nossa Constituição, que tem muito da Constituição portuguesa, né, de 76, da espanhola de 78, a nossa Constituição, ela tem 2 dispositivos expressos que, no meu entendimento, fazem referência às gerações futuras. Um é aquilo que a professora falava, da questão, né, do meio ambiente, de garantir um meio ambiente às atuais e futuras gerações, e na minha área, na área que eu tenho
me debruçado, desde o meu mestrado, em 99, as minhas pesquisas, que é a proteção social, especificamente a Seguridade Social, há 2 dispositivos, que é o mesmo dispositivo, só que um é para o regime geral de previdência social, que eu faço aqui uma tradução aos portugueses, né? Segurança Social Contributiva, e o regime geral e regime dos funcionários públicos. Embora aqui em Portugal eles tenham, assim, há uma regra de transição para os regimes dos funcionários, nós ainda temos um regime distinto para os funcionários públicos e para todos os demais trabalhadores, né, que chama-se regime geral. Embora nós tenhamos caminhando desde 98 para a unificação. Certamente, aqui uns 10 anos, eu vou dizer que, da mesma forma como Portugal, nós temos um regime de transição. Mas eu quero, então, fazer algumas considerações sobre isso, o futuro da proteção social. O meu contexto é brasileiro, mas eu acho que eu posso estender isso, ao menos para os países que têm uma proteção social semelhante. Nós temos uma proteção social semelhante a todos os países da Europa Ocidental, né? Embora com nomenclaturas diferentes. Nós temos dentro da nossa Seguridade Social, embora sejamos um país de língua portuguesa, a Constituição de 88 optou por um termo espanhol. Ele chama Seguridade Social e não Segurança Social. E a nossa Seguridade, diferente, por exemplo, da Espanha, ela é um conjunto de ações que envolve o direito à saúde. A segurança social daqui não envolve o direito à saúde. O nosso, além da segurança social contributiva, da segurança social não contributiva, envolve a saúde. E quando eu falo isso em eventos internacionais, fazendo comparações, né, inclusive para utilizar, né, a área de conhecimento da professora Francesca, sempre as pessoas imaginam que a saúde, então, é dirigida aos trabalhadores, porque foi assim que nasceu a saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A primeira lei de seguro social da Alemanha era para proteger os trabalhadores e, inclusive, tratá-los para poder retornar ao trabalho. E foi assim. Nós, até a Constituição de 88, a saúde pública era dirigida aos trabalhadores e seus dependentes. Os demais, eles teriam acesso à saúde, mas quase como dentro das possibilidades de recurso, inclusive a proteção aos trabalhadores rurais, a lei que os protegia, dizia expressamente que os trabalhadores rurais teriam acesso à saúde pública na medida que tivessem recurso. E foi a Constituição de 88 que inovou e universalizou o acesso à saúde. Então, hoje não há ligação nenhuma com o fato de eu ser trabalhador, recolher para a segurança social, utilizando um termo aqui português, e ter acesso à saúde pública. Qualquer um tem acesso à saúde pública. E tudo isso, né, esse conjunto de segurança social contributiva, previdência social no Brasil, segurança social não contributiva, assistência social no Brasil e saúde, compõe aquilo que a Constituição chama de Seguridade Social, e eu, nos meus textos tenho adotado o termo proteção social. Então, eu uso como sinônimo proteção social e seguridade social. E qual o futuro da proteção no Brasil e no mundo? Essa segurança social contributiva, ou previdência social no Brasil, ela foi criada, originada na primeira Revolução Industrial. Pouco eu falei de Bismarck aqui em 1883. Né? E nós estamos na quarta, indo para a quinta Revolução Industrial, com uma relação de trabalho totalmente diversa, né? E mesmo assim nós lutamos para manter aquele sistema que tínhamos antes, porque nós pensamos nas atuais gerações. Como diz Catarina Botelho, em homenagem aqui às universidades do Porto, né? Ela diz que o parlamentar, o deputado, o senador, ele está preocupado com o voto da atual geração e não com o voto da futura geração. E enquanto o meio ambiente ele é popular em pensar na proteção às gerações futuras, na proteção social não dá voto, se eu pensar nas próximas gerações. A gente está todo mundo aqui, ontem eu liguei a televisão e passando aí as greves na França. Certamente não estão preocupados nas futuras gerações, mas com as atuais
gerações. E eu vejo que a pressão, a greve tem se aumentado cada vez mais. Eu quero dizer que a pandemia ela adiou a discussão, porque eu estive 2 meses antes da pandemia na França e não consegui pegar metrô nenhum porque tinha greve por conta da reforma da Previdência. Tá? Então, o que acontece? Assim, eu estou preocupada na aposentadoria que eu vou ter, o deputado vai estar preocupado com o meu voto para a minha aposentadoria e assim por diante, e, portanto, a gente, inclusive, talvez nós não pensemos nem em nós mesmos no futuro. Né? Por quê? Porque, quando eu falo em proteção social, eu falo não só para hoje, eu falo essencialmente para a velhice. E há uma longevidade crescendo. Né? Então, eu penso que nós temos que ter essa preocupação para não acontecer o que aconteceu na Grécia em 2009, 2010, onde a pessoa tinha um direito adquirido a um X de proteção social, ia ao banco e tinha 1/3 daquele valor. Né? Então, e é uma pena que, quando se faz essas discussões, isso não vem à tona. Não vem à tona. Na última reforma da Previdência que teve no Brasil, em 2019, eu me recordo que tive a oportunidade, professor Brito, de estar no Congresso Nacional discutindo com a Comissão de Constituição e Justiça, depois na Comissão das Mulheres, na comissão toda da reforma, e eu acho que, inclusive, há um estelionato em relação às informações, né? Porque as pessoas conseguem, inclusive, maquiar números, que é da ciência exata, justamente preocupado com a sua realidade, com o seu direito adquirido. E aí, eu e o professor José Carlos Francisco, que, inclusive, na próxima semana vamos estar juntos num tribunal de mestrado, junto com a professora Maria do Rosário, nós estamos discutindo e investigando num grupo de pesquisa segurança jurídica coletiva. Não adianta eu ter segurança jurídica individual se eu não tiver essa perspectiva da coletiva. E essa perspectiva da coletiva eu tenho usado como sinônimo de sustentabilidade, professor. Então, quando a senhora falava na sua exposição anterior, eu via um dos E's da sustentabilidade, o ecológico, né? E o outro aspecto da sustentabilidade, né? O econômico e o social. Na verdade, quando eu falo em proteção social, eu falo nos dois. No social, porque eu tenho que ter a proteção, e eu falo no econômico, eu tenho que ter uma economia que garanta aquele tipo de proteção. Porque, Casal Tanabás, eu acho que os portugueses estão muito mais preocupados conosco, iniciaram as discussões antes, quando ele chama a atenção da face oculta dos direitos fundamentais, que são os deveres e o custo dos direitos. Infelizmente, né, a academia, as escolas e nem mesmo os parlamentos estão preocupados com os custos dos direitos. Eu terminei minha fala lá em Pádua, lembrando Bobbio, né? A gente vive a era dos direitos, só que, para se ter direitos, nós precisamos de recursos para isso. E aí, quando eu falo em recursos, eu tenho... Por isso que um direito, se eu falo só do direito, muitas vezes eu não percebo que quem garante aquele direito, muitas vezes, são os mais vulneráveis. No Brasil está acontecendo isso, porque a segurança social no Brasil, ela não tem sido financiada só com as cotizações, com as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. Em 2021, porque ainda não saiu os dados de 2022, em 2021, a segurança, só o regime geral, excluindo os servidores, gastou 710 bilhões de reais. Desses 710 bilhões de reais, 423 é das contribuições das empresas e dos trabalhadores. O resto é de outras contribuições sobre o faturamento, sobre o lucro, que são uma espécie de impostos. Só que a nossa Constituição dirigiu esses impostos numa destinação específica. E como nós temos um sistema de tributação bastante regressivo, né, que incide no produto final, na prática, quem paga a aposentadoria de um servidor público ou de um trabalhador de nível médio é aquele que nem tem acesso à segurança social. Por isso que eu comungo com a preocupação do professor Casal Tanabás
quando ele fala da necessidade de nós olharmos para essa face oculta. E se hoje eu não tenho mais aquelas relações típicas de emprego, cada vez menos, eu tenho isso, né? Eu vejo aqui né, os trabalhadores independentes, né, que, inclusive, na aula do mestrado, ontem, uma aluna estava expondo sobre isso, né? Quantos trabalhadores independentes têm crescido muito, né? Olham quantos trabalhadores em plataformas, né, os motoristas de Uber e de outras plataformas. Se eu verificar só a contribuição dele, aqui em Portugal, inclusive, tem uma contribuição diferenciada. No Brasil, nem tem isso. Elas são insuficientes. E eu não tenho a parte do empregador. Cada vez eu vou ter menos a parte do empregador. Fora isso, nós vivemos uma globalização. Tem trabalhadores que moram aqui em Portugal, trabalham para a Alemanha, para os Estados Unidos, para outros países. E como fica esses sistemas nacionais de proteção social? Então, professor, eu vou tentar falar dentro do meu tempo, porque eu acho importante ter discussões. Eu fico pensando se nós não tenhamos que ter coragem de enfrentar interesses corporativos. Vejam vocês o exemplo da França, né? E assim no Brasil e tudo mais. Inclusive, o ministro da Previdência, que assumiu no começo de janeiro, né? Ele até está para sair uma reportagem, não saiu por conta dos atos que se seguiram, né? O repórter da Folha me ligou para fazer o contraponto do que o ministro tinha dito. O ministro disse que não tinha déficit. Né? Então, assim, eu digo, quando eu vejo um discurso desse, ou é desconhecimento, ou é populismo, ou é má fé. Né? Porque, assim, se os números demonstram, os números do Tribunal de Contas da União, os números do relatório resumido de execução orçamentária, os números oficiais demonstram que dos 710 bilhões, quase metade, né, 40% provém daqueles tributos que incidem, né, da população, e, volto a dizer, no Brasil é o mais vulnerável que acaba pagando mais, das duas é uma delas. Não tem outro argumento. Talvez ele esteja muito mais preocupado com as corporações que o puseram lá no Ministério do que com a proteção social efetiva, não só para as futuras gerações, para as atuais gerações. Porque do jeito que está, se nós tivermos uma crise da economia que tem se agravado, por isso os 3 Vs, né, os 3 aspectos da sustentabilidade, não tem como eu ter direitos se eu não tenho recursos que sustentam esses direitos. E esses recursos, né, provêm de uma economia em pujança, né? Não provém de outra forma. Não adianta nós querermos adotar visões, eu diria assim, visões político-partidárias ou ideológicas nessa questão, porque direito não nasce em árvores. Direitos nascem, especialmente em países, novamente, como diz o professor Cassaltana Baez no Dever Fundamental de Pagar Impostos, né? Ele menciona que nós vivemos um estado fiscal, porque se nós não somos países petrolíferos, se o recurso público, em sua maioria, provém da tributação. Né? Então, eu conclamo, né, a todos os pesquisadores que se debrucem também na proteção às futuras gerações, também no aspecto da proteção social, né? E que não tenhamos medo, e que transcendemos esses aspectos ideológicos corporativos. Inclusive, o Brasil, eu estava comentando com o professor Brito, né, que nós temos 213 milhões de habitantes, e talvez agora está terminando um censo, pode mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e temos 26 estados, o Distrito Federal, e 5.570 municípios. Eu disse para ele, nós temos estados que têm a população maior que a Espanha, como o estado de São Paulo. Temos municípios que temos a população maior que Portugal, o município de São Paulo. Mas, por outro lado, nós temos estados como o de Roraima, que tem 678 mil habitantes, não tem nem 1 milhão de habitantes, e tem 4 municípios com menos de 1.000 habitantes. E todos esses são entes federativos, né? Então, nós temos desafios muito grandes, mas, no meu entendimento, o maior desafio
é nós mudarmos esse cenário de ocuparmos o 9º lugar de país mais desigual do mundo. Né? 1/4 da população vivendo, embora uma ministra do Meio Ambiente tenha dito lá em Davos que nós tínhamos 56% de pessoas vivendo na pobreza, na extrema pobreza, a ministra estava desinformada, né? Porque nós temos 1/4 da população vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza. É uma pena que, às vezes, os políticos ampliam números, né, para demonstrar uma posição que não corresponde com a realidade. Eu acho uma pena isso, e nós estamos numa academia, eu sempre tenho dito que a academia tem que transcender a isso. Nós temos a obrigação de trazer dados certos e pensarmos naquilo que não só vai dar votos, nós não somos parlamentares, né, voto na próxima eleição, né, e agora eu termino mesmo, eu tenho feito uma crítica ao Ministério Público, do qual faço parte, e ao Poder Judiciário, que eles querem fazer justiça social às suas vezes, a seu modo. A professora dizia, uma decisão judicial pode parecer boa e não é assim. Nós temos um ativismo judicial, esse ativismo judicial muitas vezes inicia com petições do Ministério Público, que não tem a preocupação de ter o voto na próxima eleição, mas, mesmo assim, tem tido atitudes que eu tenho nominado de populista. Nós não podemos ter essas visões se nós queremos, efetivamente, ter proteção para os atuais beneficiários, os atuais contribuintes e para as futuras gerações. Professor Brito, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e dizer que é uma alegria estar nessa escola e nesse país. Muito obrigada. Muito agradecemos à professora Zélia Erdonan a sua intervenção de improviso. Passo agora a apresentar a doutora Rosário Anjos, que é professora associada aqui da Universidade de Lisboa, como diretora de vários programas de mestrado e também juíza árbitro no Tribunal Arbitral Administrativo e Tributário da República Portuguesa. Obrigada, Dr. Paulo Brito. Muito boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar, na pessoa do Dr. Paulo Brito, todos os presentes na nossa universidade, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, todos os convidados e docentes que vieram de outras universidades visitar-nos no âmbito do Congresso, cumprimentar a mesa. A professora Zélia já nos conhecemos, a professora Francesca, é um prazer, e a todos os presentes, sem mais delongas, dizer-lhes que o tema que eu trago num congresso em que se discute o futuro do direito é um tema híbrido, é direito e políticas públicas. Porque, como bem ouvimos há pouco na intervenção da professora Zélia, quando falamos de direitos, temos que pensar que eles só são garantidos se houver um substrato, uma retaguarda, algo que permita ao Estado garantir esses direitos às pessoas. E, normalmente, o que garante os direitos fundamentais dos cidadãos é realmente a produção, a economia, a riqueza. E nós estamos sempre num dilema, porque, de facto, apregoar direitos não custa. Podíamos fazer aqui um belíssimo discurso sobre direitos fundamentais, muito poéticos, mas depois chega a prosa, e a prosa é dura, porque ou há dinheiro ou não há dinheiro, ou há políticas públicas efetivas ou não há. A temática dos direitos fundamentais teve um período muito forte, depois julgo que abrandou um pouquinho, e nas últimas décadas tem estado, eu diria, omnipresente. Mesmo na área do direito que eu mais investigo, que é do direito administrativo e do direito tributário, cada vez mais verificamos que há excelentes estudos de mestrado e de doutoramento focados no direito administrativo, numa ótica de direitos fundamentais, porque o direito administrativo moderno e que segundo se perspectiva a sua evolução nas próximas décadas, será cada vez mais um direito administrativo voltado para a garantia de direitos fundamentais dos administrados. Mas quando saltamos do administrativo para o tributário, o problema é exatamente o mesmo, é como garantir os direitos dos contribuintes, garantindo
também que os contribuintes não fiquem completamente escravizados pela carga fiscal, seja ela a da Segurança Social, seja a carga fiscal de impostos, que cada vez mais nos perturbam o dia-a-dia e consomem grande parte dos recursos que a população obtém pelo trabalho. E, portanto, nós estamos realmente num momento difícil. Difícil porque não há planeamento, a verdade é esta. Seja porque os ciclos políticos condicionam a tomada de decisão, e quando me refiro aos ciclos políticos, naturalmente são os ciclos eleitorais, e portanto quem governa, governa sempre mais ou menos bem nos 2 primeiros anos e faz todas as asneiras possíveis nos 2 seguintes para ganhar as eleições. O que se ganhou nos 2 primeiros perde-se nos 2 últimos, e se assim continuarmos nunca avançamos, porque vamos estar sempre, se isto fosse uma equação matemática, mais 2 menos 2, 0. E portanto, dificilmente vamos sair desta mão. Contudo, a importância dos direitos fundamentais no momento atual tem vindo a ser, de facto, cada vez mais debatida, até em relação a direitos que nós julgávamos há muitas décadas estarem assegurados como direito à habitação. E é disso que eu venho falar, do direito à habitação. Porquê? Porque é um dos direitos que está cada vez mais dificultado, o acesso à habitação está cada vez mais dificultada às novas gerações, portanto, aos nossos jovens que entram na vida ativa e que têm uma enorme dificuldade em obter uma habitação condigna. É um direito que está a ser vedado a muitos idosos, numa fase particularmente crítica da sua vida, alvo de despejos mais ou menos imprevistos. Outras vezes têm a previsão que o contrato de arrendamento e que a lei do arrendamento permite, mas, como devem compreender, não é fácil para um idoso, um aposentado, na reta final da sua vida, ser confrontado de 5 em 5 anos com a necessidade de procurar uma nova casa, e de cada vez que vai procurar uma nova casa, pedem-lhe muitíssimo, uma renda muitíssimo mais elevada do que aquela que tinha na anterior, como é óbvio, senão o senhorio também não rescindia o contrato. Direito à habitação que também não está garantido à classe média, porque a classe média, por 2 razões. Primeiro, partindo do pressuposto que ainda temos classe média, e portanto estatisticamente temos classe média, na prática não sei se temos, mas isso seria uma outra discussão, mas a classe média tem também cada vez mais dificuldades de adquirir casa, arrendar casa, mudar de casa. É uma classe média profundamente endividada entre nós e, portanto, torna-se refém de ter comprado casa e muitas vezes precisa de mudar de emprego, mas não muda porque tem o problema da casa e, portanto, há aqui um problema de mobilidade social associado a todo um conjunto de políticas que nos últimos 30 anos foram seguidas no sentido de permitir às famílias o acesso à habitação. Bom, mas para além disso, e entrando no tema mais concretamente, porque de facto são muitas as preocupações do momento com o direito à habitação, nós avançamos com um projeto europeu no ano passado, aqui na Universidade Lusófona, consorciados, portanto é um consórcio dirigido pela Lusófona do Porto, que tem como parceiros outras instituições de ensino portuguesas, porque assim era exigido pelo programa europeu. Portanto, estamos em consórcio com o ISCTE, de Lisboa, Instituto Superior Público. Estamos também consorciados com a Esvoga, que é uma instituição particular aqui próxima de nós, em Santa Maria da Feira, e o tema do consórcio, desculpem, e com o Miguel Torga de Coimbra, portanto, temos quase cobertura nacional. O consórcio elegeu consórcios docentes, investigadores, podem movimentar-se dentro do espaço Erasmus para poderem investigar temáticas relacionadas com o direito à cidade. O direito à cidade na vertente arquitetónica, na vertente ambiental, de proteção do ambiente
sustentável dentro da cidade e, finalmente, do direito à habitação. Portanto, nós partimos do direito à habitação e chegamos ao direito à cidade. E esta temática do direito à cidade foi fortíssima nos anos 70 do século passado, muito pela obra de um autor francês, Lefebvre, que tem uma obra de referência que se chama precisamente Le Droit à la Ville e que foi escrita nos anos 70 do século passado. Portanto, vejam que, entretanto, decorrem muitas décadas e o direito à cidade está de novo a ser equacionado e discutido. Porquê? Porque encontramos problemas atuais que permanecem por resolver. E há alguns problemas que temos atualmente e que não existiam na época em que o Lefebvre escreve a sua obra. E é muito curioso que desde que iniciamos esta caminhada com o Consórcio de Direito à Cidade, verifico que têm ocorrido em várias instituições, na Faculdade de Direito de Coimbra, por exemplo, recentemente, um congresso sobre o direito à cidade, o tema é muito forte. Em Espanha também já tem realizado alguns eventos importantes sobre esta temática, e isto porque, de facto, a academia tem que estar atenta e tem que, se possível, fazer o seu papel, que é chamar a atenção e despertar a consciência de quem governa para os problemas efetivos. Ora bom, reportando-me a Portugal, portanto vou restringir a análise do direito à habitação tal qual o temos neste momento na ordem jurídica portuguesa. Efetivamente é um direito protegido constitucionalmente, o artigo 65 da Constituição consagra o direito à habitação. É um direito económico e social, portanto está, digamos, inserido num capítulo da Constituição que, de algum modo, o torna secundário, diria um direito de segunda geração, porque os de primeira geração, bem sabemos, são os direitos, liberdades e garantias fundamentais, o direito à vida, à liberdade de expressão, enfim, igualdade de género e por aí, habeas corpus, enfim, tantos. Mas, na minha perspectiva, os direitos de segunda geração têm que ser concretizados em primeiro plano e não em segundo plano. Eu não vou discutir a arquitetura constitucional dos direitos fundamentais. Eu digo, está tudo muito bem, mas agora vamos concretizá-los. No limite, o direito à liberdade é nada para alguém que vive na rua e que dorme exposto a todo o tipo de perigos. De que importa aquela pessoa o direito à liberdade? De que lhe importará o habeas corpus? Se ele for preso porque roubou um pão no supermercado, esse facto é um facto positivo na vida daquela pessoa. Que a partir daquele momento ele tem um teto, está alimentado, está cuidado, vai ter direito à saúde, coisa que não tinha porque vivia na rua. A perspectiva que eu tenho defendido, e não estou sozinha, há muitos autores que apontam nesse sentido, é que aquilo que nós designamos por direitos de segunda geração, o direito à habitação, o direito ao trabalho, o direito à carreira e outros, são muitíssimo importantes e devem ser realizados em primeiro plano, porque só assim é que vamos garantir os direitos, liberdades e garantias fundamentais. E, portanto, é verdade que nós temos falta de dinheiro, parece que é um mal universal, parece que a globalização, como diria Chaussodowski, globalizou a pobreza, não globalizou a riqueza. Portanto, há pessoas a refletirem sobre estes temas há décadas e quando o autor escreve este livro, no seguimento de um estudo que faz para o governo canadiano, que o contrata, alguns 98, 99, o livro foi editado em Portugal em 2003, mas é um bocadinho mais antigo, estava a globalização a começar. E um estudo fantástico, de um excelente economista, deu asa a um livro cujo título é Nova Ordem Mundial, a Globalização da Pobreza. Portanto, ele conseguiu antever, no final dos anos 90, o que é que ia acontecer durante as primeiras décadas do século XXI. Então, nós temos realmente cabeças pensantes, cabeças que estudam estas coisas, que chegam a conclusões brilhantes. Pena que o livro depois fique numa livraria por aí e que se calhar sejam poucos os que têm oportunidade ou curiosidade ou, enfim, interesse
para pegar numa obra que é memorável, e é memorável lê-la hoje, 2023, e pensar, mas este senhor pensou este problema, refletiu sobre ele, pôs o seu instituto de investigação a fazer um trabalho de investigação e chega a uma conclusão que é, no fundo, uma previsão do que poderia vir a acontecer. Aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. Nós hoje somos todos mais pobres, com exceção de 1, 2, 3% no máximo, para ser otimista, da população mundial. Portanto, globalização, muitos de nós, quando começámos a falar sobre o assunto, se calhar até se entusiasmaram. O resultado final continua a ser o resultado de sempre, uma enorme desigualdade na distribuição do produto, na distribuição do rendimento que é gerado pela classe trabalhadora. Somos todos nós, atenção, quer dizer, hoje em dia um professor universitário que é, se não um trabalhador, como qualquer outro. Não é propriamente um semideus, nem ganha como semideus. Os deuses não precisam de ordenado, têm essa vantagem. Portanto, vamos lá ver. O que aconteceu foi um empobrecimento generalizado. E é muito curioso que em 2023 nós tínhamos que discutir o acesso ao direito à habitação. E porquê? Porque a habitação é de facto a base que permite à família, que permite a cada cidadão individualmente poder construir uma vida. E para não parecer que isto é uma posição política ou ideológica, que não é, um grande economista liberal, que alguns até diabolizam, eu confesso-me cada vez mais fã dos escritos de Adam Smith, e questiono-me como é que um homem, há alguns séculos atrás, conseguiu ser tão visionário no que escreveu, porque ele, defendendo um Estado minimalista, um Estado pouco interventivo, é verdade que defende, diz uma coisa fundamental na riqueza das nações. Diz que o Estado tem que se preocupar e tem que garantir. Pouca coisa, mas aquela pouca coisa ele tem que garantir. E tem que garantir o quê? A defesa, a segurança interna, a justiça, porque isto só o Estado pode garantir. E algumas public utilities, sem as quais a sociedade desmorona. E nessas public utilities ele escolhe 3. Escolhe a habitação em primeiro lugar. Em segundo lugar, a saúde. E em terceiro lugar, a educação, que na realidade é a cereja em cima do bolo. Porque, lendo a Riqueza das Nações, nós percebemos, na ótica do autor, quando é que uma nação enriquece, qual é o principal motor de enriquecimento das nações. É o saber fazer, é o know-how, e isso adquire-se com a educação. É a produtividade, mas o povo é mais produtivo se souber fazer. E, portanto, vamos sempre à origem do problema, que é, há ou não há um bom sistema de educação e formação para o povo. Porque se houver, o povo torna-se mais produtivo e, naturalmente, a nação torna-se mais rica. É disso que depende a riqueza. E é muito curioso como ele estrutura e hierarquiza estas 3 public utilities. Primeiro, a habitação, porque sem habitação também não adianta garantir a saúde. Quem vive na rua não tem nenhum direito fundamental assegurado. E esta é que é a verdade. E é um liberal, século XVIII, a dizê-lo. Quase, podíamos dizer, bom, mas afinal o autor tem uma perspectiva social do problema. Claro que tem, claro que tem. Se calhar, por ser um pormenor, valorizou-se tudo o resto e esquecemos da base. Eu diria que se a base social atual, pelo menos respeitasse este princípio, nós teríamos muito mais justiça e igualdade entre os homens e as mulheres. Entre as pessoas, para ser politicamente mais claro. Bom, habitação, a seguir, saúde, e então sim, educação, porque realmente ninguém que vive na rua, que não tem boas condições de habitação, tem a saúde assegurada, porque se vai ao hospital e um dia que chega à casa, não tem casa, portanto vai continuar doente, e sem habitação e sem saúde também ninguém aprende. A aprendizagem, a educação, se nós queremos valorizar a educação, temos que garantir estes direitos. Eu diria que para garantir estes direitos, e aí acrescentaria uma nota às 3 public utilities, é preciso garantir o direito ao trabalho. Porque é isso que tira as pessoas
da indigência e da indignidade social, que é viver na rua. Bom, se me disserem, mas estamos muito longe dos tempos em que, de facto, o direito à habitação era um drama. Não, não estamos. Não estamos e estamos a ficar cada vez pior. Dando agora um salto muito grande e afastando-me um bocadinho das coordenadas mais teóricas ou políticas da questão, o que aconteceu foi que nas últimas décadas as políticas públicas de habitação valorizaram o quê? O urbanismo, julgo que foi uma preocupação, valorizaram o ordenamento do território, não se pode dizer que não, Portugal tem um direito de urbanismo particularmente complexo e particularmente bem estruturado, não digo que não tenha falhas, mas acho que por aí até estamos bem, só que quer a política do urbanismo, quer a preocupação com a construção e a harmonia arquitetónica das cidades, enfim, e ainda muito havia a discutir, mas enfim, essas preocupações desvalorizaram completamente aquilo que é mais importante, que é a possibilidade de aceder à habitação. Ou seja, o preço, ou seja, os custos. Mas mais do que isso, a redistribuição da habitação disponível. Nós chegamos a um ponto em que, enfim, recentemente, por exemplo, o governo do Canadá pretende tomar medidas altamente restritivas para impedir não residentes de poderem adquirir habitações no Canadá. O que é que está a acontecer? Voltando a Chossudovsky, a globalização da pobreza tornou zonas do planeta que já não eram muito aprazíveis para viver, altamente perigosas e cada vez mais perigosas. Nessas zonas do planeta há muitos pobres, muitos ricos, mesmo muito ricos. E esses, com o dinheiro que têm, vêm para países como o Canadá, também como Portugal, não é um país mau para se viver, haja dinheiro, e de facto adquirem o melhor que nós temos na nossa oferta de habitação. Bom, este é um problema que nós vamos ter de enfrentar. Todos os governos, mesmo já no seio da União Europeia, já estão a discutir a possibilidade de tomar medidas restritivas relativamente à possibilidade de adquirir uma habitação por um não residente. A ideia é, primeiro, torna-se residente e paga impostos a Portugal, e depois, então, sim, está em condições de comprar uma habitação. É uma via que pode, contudo, ter alguns problemas pelo caminho, porque nós não podemos olhar para os não residentes como intrusos quando já olhamos para eles como a forma ou uma fonte importante para relançamento da economia. Tem que haver aqui um equilíbrio, certo? Portanto, acho que aí não podemos diabolizar os não residentes, que é uma forma eufemística de dizer os imigrantes, não os imigrantes pobres, não os refugiados, não é? Mas os imigrantes que trazem muito dinheiro para o nosso país e que podem comprar habitação a preços absolutamente elevados e, portanto, muito desconectados daquilo que era habitual, porque a verdade é que quando compram uma habitação em Portugal, trazem dinheiro para Portugal e não é pouco. Não me parece que seja essa a forma de resolver o direito à habitação. Nas políticas internas, porque há sempre uma forma de desviar o olhar. Agora, a culpa é dos que vêm de fora com muito dinheiro, que dão o dinheiro que lhes apetece para as casas. E não é bem assim. Não é bem assim. Isso é uma pequeníssima parte do contributo para o programa da habitação. As câmaras municipais, por exemplo, têm um papel importantíssimo quando licenciam os edifícios, os projetos de edificação que as empresas lhes apresentam. E podem ter aí um papel muito importante se fizerem uma coisa muito simples. Licenciam o prédio, mas exigindo que naquele prédio o número de frações habitacionais tenham destinatários distintos. Por exemplo, obrigando a que um determinado número de frações sejam colocadas no mercado de arrendamento, concedendo isenções e taxas de construção mais baixas se, para além de as colocarem no mercado de habitação, até colocarem rendas mais
económicas ou rendas controladas, essa é uma possibilidade. A própria Câmara, em vez de investir tanto em bairros sociais, que depois trazem alguns problemas associados, também investir, porque é um bom investimento, está provado que qualquer município, se tiver casas e se as arrendar, tem ali uma fonte de rendimento interessante. Portanto, as políticas de habitação têm que ser coordenadas com as políticas de urbanismo e com as políticas de ordenamento do território, de forma a não criar guetos, por um lado, por outro lado, a não desvirtuar as cidades. Porquê? E daí a conexão do direito à habitação com o direito à cidade. É porque se uma cidade, de repente, for povoada por pessoas que vêm de fora, por pessoas que nem nasceram na cidade, ela torna-se incaracterística. Dentro de pouco tempo, os turistas não vão achar graça à cidade. Hão de vir muito menos. Porque a cidade é pitoresca se tiver lá as pessoas que lhe dão alma. Como diria Lefebvre, o que é a cidade? É, antes de mais, as pessoas. O primeiro toque que caracteriza uma cidade e que a torna encantadora e que a torna pitoresca são, de facto, as pessoas, a sua cultura, os seus costumes. Se nós esvaziarmos as cidades de quem cá nasceu, porque não tem dinheiro para pagar uma renda ou comprar uma habitação, obviamente a cidade vai perder encanto. 10, 15 anos, provavelmente, perde uma fonte de receita muito importante que é o turismo. Então, essa é outra política que deve ser convocada para resolvermos também o problema da habitação. A política de turismo, sobretudo num país como o nosso, em que cerca de entre 13% a 15% do nosso PIB provém do turismo. Portanto, é importante. No caso do Porto, por exemplo, nós temos edifícios foram reconstruídos com um programa público de financiamento, com muitos benefícios fiscais. Temos muitos, e por isso o Porto, que há 30 anos atrás era uma zona muito degradada, esta zona mesmo onde estamos, há 30 anos atrás era problemática, hoje é uma cidade muito aprazível. Há mesmo algumas revistas internacionais que de repente a classificaram como a cidade mais interessante para se visitar e não sei o quê. Bom, chegamos aqui porque houve um investimento na reconstrução da cidade no seu todo, que começa com Porto, capital da cultura. E a partir daí muita coisa de facto foi mudando no Porto. Se nós tivermos uma visão de políticas públicas integradas, talvez consigamos recuperar o direito à habitação, desde que também, e aí entra o instrumento jurídico, as leis possam acompanhar a necessidade da proteção desse direito. Em Portugal, nós passamos de uma situação de uma lei de arrendamento, para não recuar muito no tempo, mas tenho que o mencionar, tivemos rendas congeladas durante décadas. Uma situação que nasce ainda antes da Revolução de Abril. Com rendas congeladas, as pessoas deixaram de investir nas casas. Senhorios que ficaram a receber rendas absolutamente miseráveis durante 20, 30 anos. Hoje, temos uma lei de arrendamento excessivamente liberal, que permite, por exemplo, despejar um idoso de 65 anos. Ou de 70. Bom, há ali uma proteção, mas a proteção, se o idoso de repente se esquecer de fazer prova disto ou fazer prova daquilo, pode ser despejado. E daí o problema que tem surgido no Porto e em Lisboa. Basta, por exemplo, um aposentado esquecer-se de fazer prova do seu rendimento anual junto às finanças. Isto é uma lei que foi pensada para a liberalização do mercado da habitação. Não pensou na proteção dos direitos fundamentais. Precisa urgentemente ser revista, porque naturalmente nós não podemos olhar para a nossa população e esquecer as necessidades de cada um. E não vamos pensar só, que isto seja um problema das pessoas mais necessitadas, porque não é. Eu tenho até vários amigos que já mudam de casa de 5 em 5 anos e com problemas sérios, porque não compraram casa,
resolveram viver de casa arrendada e agora não há senhorio que renova o contrato. Portanto, se aqui 5 anos, tens que te mudar. Mas de cada vez que vão procurar casa, a renda que aparece para pagar é muitíssimo mais elevada do que aquela que estavam a pagar. E, portanto, há de facto famílias a passar muitas dificuldades por conta desta situação. Para não me alongar muito mais, nós em Portugal tivemos uma tradição que nos ajudou muito a superar a falta de habitação por altura dos anos 60 e 80. Um papel muito importante das cooperativas de habitação. É um tema muito forte no nosso consórcio, discutir até que ponto é que as cooperativas de habitação podem suscitar. Grande parte das que temos está a gerir o parque habitacional que construiu nos anos 70 e 80. Era a altura, se calhar, de o movimento cooperativo, não é corporativo, cooperativo, ressuscitar e começar a ser mais arrojado na busca de soluções para a habitação. A Câmara de Lisboa tem sido particularmente ativa nesse sentido. Tem já em marcha um projeto muito interessante, que é de atribuição de terrenos, com um projeto já aprovado. Até quase chave, só não é chave na mão, porque não está construído. Mas a cooperativa que se candidatar para construir tem projeto aprovado, as taxas são zero, portanto não vai pagar taxas algumas, só tem que concorrer. Naturalmente que o instrumento para a escolha tem que ser o concurso público, porque há dinheiros públicos incluídos. E aderiu recentemente a um projeto muito interessante que se chama Housing First. Voltando à ideia do velho Adam Smith, Housing First. Como é que eu recupero um ser humano perdido, um clochard, um sem-abrigo? Housing First. Primeiro eu dou-lhe casa. Mas, permitam-me corrigir o verbo, não dou. Eu arranjo uma casa, ele vai cuidar. O projeto é interessantíssimo, obviamente nasce nos países nórdicos, o primeiro país que implementou este projeto, e daí a designação, Housing First, ficou, nós também lhe chamamos do mesmo modo, consiste em recuperar pessoas indigentes completamente sem vida já, precisamente com a atribuição, primeiro passo, a casa. Casas que muitas vezes são coletivas. Esta pessoa muitas vezes já não tem documentos, quer dizer, não tem cartão de cidadão, já não sabe se tem segurança social, se algum dia teve. Então, o projeto é um projeto integrado. Ele vai ter todo o apoio, desde psicólogo, alguém que trata da documentação, que o põe numa situação de recuperado para o trabalho, ou não fosse este um projeto saído dos nórdicos, o trabalho dignifica o homem, portanto, e a mulher, todos, vai trabalhar, a própria organização se encarregará de o inserir no mundo do trabalho e a partir daí vai começar a pagar uma renda em função das suas possibilidades, responsabilizando pela habitação que lhe foi, digamos, atribuída. E para concluir, porque o tempo já vai longo, uma outra discussão muito importante, e esta interessa definitivamente muito ao direito, ou seja, depende de nós conseguirmos conceber um novo conceito de propriedade. Ele não é completamente novo, porque as cooperativas de habitação, quando nasceram com base numa regulamentação do direito à propriedade especial. Eu, se tenho uma casa numa cooperativa, não a posso vender em mercado como vendo a casa que tenho, porque não é de cooperativa. É chamada propriedade coletiva. Propriedade coletiva. Porque um fenómeno que tem acontecido em Portugal é o de algumas casas de cooperativas, nomeadamente cooperativas, há uma famosa, que é a Cooperativa dos Pedreiros, em bom rigor, era uma cooperativa fundada por engenheiros civis e já ligada à construção, cooperativas de arquitetos. Na cidade do Porto há pelo menos uma que constrói casas muito especiais, porque elas são muito bonitas,
e rapidamente se valorizam e são vendidas em mercado por 4, 5, 7 vezes mais o valor que deveria, enfim, ser transacionada. É claro que neste modelo de propriedade coletiva, eu não vou poder vender em mercado a minha casa. Quer dizer, a casa deixa de ser um instrumento de negócio, certo? E daí a designação da propriedade coletiva, mas que é algo que entre nós está muito incipientemente estudado. E que assusta muitas vezes as pessoas porque não sabem muito bem como é que depois, mas eu sou proprietária da minha casa ou não sou? Bem, isto é uma preocupação para o comum dos mortais. É curioso a forma, a relação que nós temos com a propriedade. Porque na realidade não me interessa nada eu ser proprietária de uma casa que devo ao banco. Interessa na medida em que me satisfaz a minha necessidade de habitação. Porque a verdade é que a casa não é minha, eu posso perdê-la se não conseguir pagar o empréstimo. Ou se não conseguir pagar a renda. Então, há aqui um longo trabalho, diria eu, que cabe muito ao direito a pensar e ajudar a resolver, que é também a mudança de paradigma em torno do direito à propriedade. E desmistificar, porque não é absolutamente indispensável, eu não sou mais feliz se tiver um direito à propriedade sem reservas. Sobre a minha casa, eu sou feliz se eu tiver uma casa onde eu possa ser feliz. Bom, o nosso consórcio tem um bocadinho toda esta abrangência. Há aqui muita coisa que nós vamos ter que estudar profundamente, nomeadamente do lado do direito à propriedade, mas, sobretudo, também os regimes jurídicos de urbanismo, planificação, licenciamento e, por último, o regime jurídico tributário para aplicar a determinados empreendimentos habitacionais, de modo a tornar o direito à habitação, que é um direito fundamental, acessível a todas as bolsas. Claro que isto pode parecer um sonho, mas no outro dia alguém chamou filósofo ao John Lennon, eu não sabia que ele era filósofo, não lhe vou chamar tanto, mas talvez isto seja uma utopia, um sonho. Bom, eu espero que um dia sonhem comigo, porque acho que as gerações que vêm aí e as gerações atuais e os idosos estão nisto de uma forma terrivelmente desprotegida, precisam de facto de encarar o direito à habitação e a possibilidade de usufruir da habitação com uma nova panóplia de soluções, seja pela intervenção do direito cooperativo, seja pelas novas formas de habitar, os co-livings, por exemplo, que são interessantíssimos e permitem partilha de espaços comuns, conjugando-os com um espaço de reserva de vida privada, e é perfeitamente satisfatório. Esta é a solução mais procurada pelos jovens. Mas, curiosamente, estão a surgir alguns projetos liderados por gente mais madura, a caminho de se tornarem idosos, que perspectivam a sua vida não num lar, mas num co-living. Pode ser muito interessante. O ajudarem-se, nunca estarem sozinhos, seja através de grupos profissionais. A profissão une muitas pessoas durante uma grande parte da sua vida, então, por que não um empreendimento co-living para advogados, para pessoas universitárias, à semelhança do que entre nós, por exemplo, os artistas também já fizeram, Casa do Artista. O que é Casa do Artista? É um co-living para artistas que já não podem exercer a profissão. Portanto, há muita coisa que nós podemos fazer de forma a destronar, e com isto termino, de forma a destronar uma visão extremamente capitalista no mau sentido. Eu não acho que o capitalismo seja mau, ok? Há mau capitalismo e há bom capitalismo, este é mau capitalismo verdadeiramente, em torno da habitação. Isso é que realmente é a nossa maior preocupação, de que forma é que a lei pode ajudar a travar esse processo. Okay?
Agradecemos muito à doutora Rosário Anjos esta intervenção, também de improviso. Agora, se alguém quiser colocar questões para o painel, podem aproveitar que ainda estamos dentro do tempo. Eu acho que já estão a pensar no café. Eu tenho uma pergunta para a professora Zélia. É uma pergunta que eu penso no meu futuro, né? Já que não é essencial para o futuro. Eu tenho o costume de dizer que não haverá dinheiro para pagar a minha proteção da Seguridade Social. E nas suas pesquisas, eu sei que você faz pesquisas estatísticas, prevendo o futuro, você acha que daqui, vamos colocar 35 anos, ainda falta para eu chegar lá, né? Chegar aos 70, falta 33 anos para eu chegar aos 70. Você acha que daqui a 33 anos haverá condições de haver dinheiro no caixa público para pagar a minha aposentadoria? Tanto em Portugal quanto no Brasil. Na verdade, talvez a gente tenha que pensar numa, e é isso que eu propus no final, né? Pensar numa outra forma de proteção social. A proteção social, assim, para os trabalhadores, nasceu numa ideia de seguro social, que foi lá com Bismarck, onde contribuem os trabalhadores e os empregadores para ter uma renda. Depois, assim, que a gente tem marcos, né? Então, esses seriam, no meu entendimento, o terceiro marco da proteção social. Primeiro, proteção só privada. O segundo começou na Inglaterra, com uma proteção com a lei dos pobres, aos necessitados. Depois ela durou mais de 200 anos, teve, inclusive, um período que era tido como um sujeito de segunda categoria que eles buscavam. Aí, com a primeira Revolução Industrial, começou, então, a se pensar, porque as pessoas saíram do campo, foram para a cidade, e teve essa proteção que seria um seguro social, que é a segurança social contributiva aqui, seguridade social contributiva na Espanha, a previdência social no Brasil. A quarta etapa, e que foi um modelo que praticamente todos os países da Europa Ocidental e alguns da América Latina, dentre os quais o Brasil adotou, foi o modelo de Beveridge, que é um modelo de seguridade social. Que aí ele percebeu que não só os trabalhadores tinham direito à proteção, porque a pessoa poderia não ter sido trabalhadora ou não ter cotizado durante o período. E aí criou o que ele chamou de assistência nacional, que para a Espanha é uma mistura de seguridade social não contributiva e assistência social, porque eles têm um problema lá de comunidades autônomas, que faz comunidade autônoma, que faz o Estado espanhol, a seguridade social não contributiva aqui, junto com assistência, né, e para nós, a assistência social. Mas naquele projeto que, de certa forma, é um projeto, de certa forma, liberal, porque se baseava no trabalho. O Beveridge dizia que ele tinha que ter o pleno emprego como condição para sustentar aquilo, e ele dizia que o Estado tinha que se preocupar com o mínimo, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que no Brasil fugiu disso, né? E também aqui em Portugal, por exemplo, com alguns regimes, o regime especial até na Espanha, né, surgiu uma proteção acima. Aí alguns dizem assim, lá no Brasil mesmo dizem, mas eu contribuo para aquilo. Não, não é verdade. Se tu olhar para o lado do custo, eu disse há pouco que em 2021 o INSS, que engloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, professora Rosário, ele gastou 710 bilhões de reais, né? 710 bilhões de reais, e desses 400 e pouco foi dessas contribuições, do resto foi das outras contribuições, que é um sistema paralelo. A próxima vez que eu vir aqui, vou falar sobre o sistema tributário brasileiro, para falar que tem essa diferença que não tem na Espanha, não tem em lugar nenhum, que é um sistema, as contribuições hoje, elas perpagam, no âmbito da União, um valor muito superior ao imposto, por exemplo. Né? Mas o que acontece? Então, quando você tem, né, por exemplo, previdência dos servidores públicos, pessoas ganhando 39 mil reais de aposentadoria no Brasil, sustentada por um cara que ganha salário mínimo, é que ninguém discute isso.
né? Ninguém discute isso. Então, esse sistema não vai ter mesmo. Agora, se nós pensarmos no sistema de Beveridge, no sistema em que o Estado tem que se preocupar com o mínimo, tem que ter. Por isso que tem uma discussão bastante forte, tanto dos vieses de esquerda quanto dos liberais, que é uma renda básica. Alguns defendem renda básica universal. Eu tenho defendido renda básica seletiva. Por quê? Porque no Brasil, se eu fizer, como teve em 2004, um deputado que apresentou uma lei que foi aprovada em 2004 e que, inclusive, há 2 anos, o Supremo Tribunal Federal determinou que se implementasse aquilo, né? Eu estou falando 2004, estou falando em pleno governo do PT. Eu uso essa expressão porque, às vezes, no Brasil, se tu diz alguma coisa, tu é isso, tu é aquilo. Né? Aqui é igual. Então, eu costumo dar nome aos bois, como se diz no Brasil, né? Então, foi instituída essa lei, não foi implementado, porque, na sequência, foi criado o Bolsa Família, que era um valor muito inferior, mas, para ter uma ideia, um ministro do Supremo, nesse julgamento, 3, julgaram que tinha que ser de um salário mínimo. O salário mínimo, se implantasse uma renda básica universal do salário mínimo, não teria mais Estado brasileiro, porque tudo que se arrecadava seria para isso. Então, é uma irresponsabilidade quando você não pensa nos custos. Então, o que tem que... Tanto um quanto outro tem que defender essa renda. A questão é como eu vou falar, mas eu queria deixar justamente para a discussão, eu tenho dito que você consegue mudar a realidade no Brasil com educação e com saúde, não é com previdência. Só que saúde enquanto... Vou pegar 2018, que eu lembro do número. Em 2018, a União, no regime geral, gastou 599 bilhões em saúde, que quem trata são os 3 entes federativos, União, Estados e municípios. No conjunto, gastaram 378 bilhões. Então, para a saúde, que é para 213 milhões de pessoas, se gastou 378 envolvendo os 3 entes federativos. Para a Previdência, para o regime geral, naquele ano, 599. E nem está nos 3 primeiros, né? E não está naquilo que eu defendo. O próprio Amartya Sen, quando fala daquelas liberdades instrumentais, para você ter aquilo que a professora disse. Como é que eu vou ter liberdade se eu não tenho, né? Não tenho saúde, educação e onde eu vivo? Né? Então, são prioridades. Mas você vê por que a Previdência cresceu tanto no Brasil? Porque é de corporações. Né? Então, eu digo, quando a senhora falava, professora, cidades e as pessoas, né? O próprio termo cidadão nasceu da cidade, tem a ver, né? Então, assim, nós temos que pensar que o Estado, a participação do Estado, Beveridge dizia, a participação do Estado, que era tido como... foi em 1941 que começou os estudos, até 1942. Quem governava a Inglaterra naquela época, né? E ele disse que o Estado tem que ter uma participação mínima, ele não tem que pensar em me dar uma aposentadoria de 39 mil reais. Você vai dizer, eu contribuo. Não contribui para aquilo. Não contribui. Né? Você pega mesmo das empresas, as empresas, se vão pagar a contribuição, ela embute no produto. Né? Então, vai ter proteção, e eu tenho defendido que tu tens que ter. E tu vê, tu é geração atual. Né? Aquilo que Catarina Botelho diz, eu tenho gerações na atual, eu tenho 3 tipos em matéria de proteção social. Tenho aquele que usufrui o benefício, eu tenho aquele que paga, como você, e ainda não usufrui, e tem aquele que é criança ainda, mas ainda tem as gerações futuras. Então, eu posso pensar em você como geração futura, eu posso pensar na criança como geração futura, e eu posso pensar naquele que não nasceu ainda como geração futura. Né? E professora, eu, quando trato desse tema, eu não encontro no Brasil, a não ser em direito ambiental, a preocupação com gerações futuras. Eu encontro aqui nos portugueses. Né? Então, Fábio, eu acho que a gente tem essa preocupação, essa obrigação. E, professora, quando a senhora falava, eu pensei, vou propor à professora para nós escrevermos um artigo, então, sobre essas 3 questões aí, né? Habitação, saúde e educação. Eu não usava habitação.
Mas eu tenho dito, se nós quisermos mudar o Brasil, esse quadro de nono lugar mais desigual do mundo é com educação e com saúde. Agora vou acrescentar também, professora, porque aqui se vê alguns moradores de rua. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo... São exércitos. É impressionante. Mas um aluno meu do mestrado, é importante dizer, e por isso que eu achei interessante todo esse trabalho ali, porque tem psicólogos e tudo, um aluno um aluno meu do mestrado, ele, participando da pastoral da Igreja Católica, eles fizeram, assim, passaram 2 dias dormindo na rua. Na Sé, na capital, no centro de São Paulo, que é a Sé, a Igreja Catedral lá, até a Sé aqui, né? E no outro na Cracolândia, que é onde tem muitos drogados. E ele disse que todos aqueles que ele falou, todos não eram por problema de pobreza. Era por problema de drogas, por problemas psicológicos. Mas e o tal. projeto Housing First também pega nessa Sim, por isso que quando você falava é genericamente para quem vive na rua, sim, qualquer que seja. Sim. Então, eu quero dizer que infelizmente, no Brasil, tem muita gente que diz que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Eu digo, talvez seja muito mais Constituição de corporações, né? Corporativa do que cidadã. E talvez até a Constituição seja cidadã, porque ela estabeleceu saúde universal, ela estabeleceu educação gratuita e obrigatória. O problema é o que se efetivou a partir disso. Por quê? Porque quem teve maior poder político acabou aumentando muito as prestações da Previdência Social e hoje praticamente 3/4 dos recursos que se gasta com direitos sociais é para a Previdência. 3/4. Aí vem alguns que têm um viés, né, ideológico. Não, mas se paga tanto de juro. Bom, aí se vai pagar ou não, o juro não é um problema meu. Estou discutindo questões, né, e até porque o Brasil, num determinado momento, parou de pagar juros e depois nós tivemos a elevação muito grande dos juros. Eu tenho 60 anos de idade e posso falar, né, que vivi essa experiência no período do Cruzado. O Sarney ele fez uma moratória e depois ele só teve elevação. Eu não sou economista para falar da necessidade ou não de pagar juros, né? Mas, de qualquer forma, as experiências que eu vivi no Brasil e a experiência que eu vejo dos nossos vizinhos argentinos, no sentido de não pagar juros. Mas é difícil você ter uma discussão acadêmica, professor. É difícil, porque aí sempre vem com isso, com aquilo. E sempre defendendo interesses. Sempre defendendo... Para se ter uma ideia, e eu termino aqui, eu apresentei um projeto de pesquisa. Reforma da Previdência, antes da última reforma. Reforma da Previdência, restrição ou garantia de direito. Era esse o título. Não foi aprovado. Por quê? E não tem jeito. Se eu escrevo um artigo falando da necessidade de se pensar nas futuras gerações, da sustentabilidade, as revistas científicas não aprovam. Não aprovam. Por quê? Porque você tem que falar de direitos. Você não pode falar da sustentabilidade dos direitos. Então, eu tenho certeza que você vai ter a proteção. Não sei se é essa proteção que eu vou ter, mas também não sei por quanto tempo eu vou ter essa proteção. Não. Tem que haver platinamento nas reformas mais elevadas. Isso aí. Não é? Fazemos então um coffee break de meia hora e depois seguem isto. Vamos. Vai lá mais perto? Muito bem,